Quando a gente fala de tanto de meta de inflação como também de cálculo de índice, a gente tenta ter um retrato simplificado da realidade. Então é como eu ter ali um mapa, que claro, quando eu vejo um mapa eu não vejo, muitas vezes eu não vejo as ruas, mas eu consigo ter uma noção ali projetada. Então toda vez que é feito qualquer ajuste, entende-se que é para tentar estar mais ali alinhado com o que seria algo verídico, algo dentro da realidade e algo que de fato vai trazer um impacto positivo para a sociedade. Quando a gente fala de inflação, por que esse ponto é trazido com muita frequência? A gente está sempre falando de inflação, tem gente que nem sabe o que é inflação, isso é muito interessante, né? A inflação, gente, inflar é o quê? O próprio nome já diz, inflar é quando existe um aumento no nível geral de preços. E isso é calculado através de um índice, que pega ali uma lista de produtos e vai, né, pega os preços dessa lista todo mês e vai comparando um mês com o outro. Por que isso é muito importante? É importante a gente ter essa meta de inflação. Porque a inflação, ela justamente é o que faz com que perca, né, corroa o valor da nossa moeda. Então, em tese, a inflação, a gente olhar para a inflação e fazer a política monetária é um dos pilares que sustenta o valor da nossa moeda. Algumas pessoas ainda acreditam que moeda tem lastro em ouro aqui no Brasil. Isso não é uma verdade. Mas também tem gente que fala, moeda não tem lastro. Mas eu também não concordo muito com essa afirmativa, porque o que é lastro? Lastro é aquilo que sustenta o valor de alguma coisa. E quando a gente fala ali do papel da moeda em uma sociedade, a gente vê que um dos pilares que sustenta o valor de uma moeda é o quê? É a política monetária, que é quais que são ali as decisões que são feitas para poder ajustar ali os padrões de preços e permitir com que essa moeda continue tendo valor. Até porque o real, ele nasceu de uma reforma monetária. A gente tinha uma outra moeda que, por conta de uma hiperinflação, ela deixou de existir e, através de uma reforma, que surgiu o real. E por isso que são feitas essas análises consecutivas e periódicas e se tem que ter uma meta. Por quê? Para não perder ali a mão. Só que essa meta, ela também tem ali ela tem uma margem de erro, digamos assim. E aí é onde está começando a dar um pouco do rebuliço. Porque a hora que a coisa perde um pouco a mão, o presidente do Banco Central tem que dar satisfação para alguém, que é para o ministro. E aí o ministro, ele tem que também ali dar satisfação para a sociedade e dar uma orientação. Então, ao mesmo tempo que existe essa satisfação que é dada, o ministro entende que, pera lá, mas está dentro ainda da margem de erro, calma lá, pera lá. E aí eu vou aqui, né, deixar um pouco o debate fluir, porque tem muita coisa também para trazer em relação a esse tema. Laura, antes de eu passar para as meninas, só mais uma coisa. Explica para a gente, para quem está nos ouvindo e assistindo, onde que essa inflação pode chegar no consumidor, em quem está ouvindo e quem está assistindo. Como que afeta a gente, assim, logo de cara? Vamos lá. Ela afeta de duas formas, gente. Existe a questão de a gente perceber nitidamente um aumento no nível geral de preços, mas como eu falei, a gente precisa preservar o valor da nossa moeda. Então, a nossa moeda, ela precisa permanecer tendo valor. Isso é algo que é muito importante a gente ter essa clareza. Porque, às vezes, a gente acha que dinheiro é uma ciência exata. Não é. É uma ciência política também, quando a gente fala de dinheiro, porque são feitas algumas políticas ali para poder preservar o valor daquela moeda. E aí, quando a gente fala dos impactos, a gente tem tanto impacto ali no nível geral de preços, mas também tem uma coisa ali que é o remédio amargo para poder segurar a inflação, que se chama taxa de juros. Taxa de juros no Brasil já está arrebentando, não é mesmo? E o Banco Central, o ministro, eles já estão querendo ali dizer que acabou esse momento de aumento consecutivo de taxas de juros. Volto a dizer, o que é taxa de juros para poder ficar claro do porquê que ela segura a inflação? Taxa de juros é o preço do dinheiro. Então, sim, ali no nosso mundo, na nossa sociedade, a gente compra dinheiro e ele tem um preço. E o nome desse preço é juros. Por isso que quando a gente tem ali um aumento no nível geral de preços, se aumenta esses juros para dar uma segurada na atividade econômica. E por que é um remédio amargo? Porque é aquele momento em que crédito fica muito caro. Então, qual é o empresário que vai querer expandir o seu negócio?
Qual é a pessoa que quer comprar o seu imóvel se tá tudo muito, se o crédito está muito caro? Então, eu seguro a atividade econômica. Então, imagina que uma empresa também que pensa em aumentar o seu quadro de funcionários, espera lá, tá muito incerto, o juros está muito alto, eu vou dar uma segurada. Então, o grande reflexo que isso pode trazer, quando a gente traz ali no médio e longo prazo, é uma crise econômica. Justamente porque, para conter a inflação, eu tento segurar a inflação, eu faço o que? Eu seguro a atividade econômica. E o que é segurar a atividade econômica, gente? É aumento de taxa de desemprego, é a gente ter ali também uma redução da produtividade, né, da atividade econômica do Brasil. Então, acaba sendo o dito... Tem um termo que é muito importante para quem quer entender economia que se chama trade-off. E que eu falo que ele serve para a vida. Então, eu vou ensinar um termo para a vida de vocês. Que é, toda vez que a gente tenta resolver um negócio, a gente cria outro do outro lado. Isso acontece bastante. Eu brinco que é que nem o paciente, que eu tenho que dosar o remédio para não matar o paciente. E assim acontece na economia. Toda vez que a gente tenta reduzir a inflação, a gente aumenta a taxa de juros, mas sem tomar esse cuidado aí. E para a gente entender melhor, então, olha, a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional para o período de 12 meses era uma meta de 3% para a inflação, com tolerância de 1,5 ponto percentual, ou para mais ou para menos. Quer dizer, podia flutuar entre 1,5% e 4,5%. A gente estourou, então, 0,85 ponto percentual com esse 5,3%. E aí, Thaís, volto então para a gente também está falando de inflação, a gente está falando da população sentindo no bolso, a gente está falando de política também, é claro, né? E a gente volta a esse assunto. O cenário, então, para o governo federal, fica um cenário difícil? A Laura falava bem, Galípolo se explica para o Ministério da Fazenda, mas, querendo ou não, está tudo ali atrelado, né? Eu pensava muito nisso, Bia. Enquanto a Laura falava, eu pensava, tudo bem, estamos aqui entendendo os números, o que é inflação, mas a inflação é sentida nas gôndolas dos supermercados. Por mães solos, né? O Brasil é gerenciado por milhares de mães solos, por famílias vulneráveis. Então, o Galípolo tem aí a oportunidade, né, de fazer uma política monetária que vá para além dos olhos de quem está na Faria Lima, da Faria Lima, mas pensando na população, pensando nas pessoas, na existência das pessoas. E, lógico, se avizinhando das eleições, né, é muito importante que, para além da humanidade que envolve o que está por trás da economia, as pessoas se preocupem que a população precisa sentir, ter segurança. Eu sou da década de 80, então eu lembro de como era a insegurança de um país que tinha uma inflação estourada, né? A insegurança de não saber qual vai ser o valor do alimento no mês que vem, de querer receber em dinheiro, porque o dinheiro vai desvalorizar dias depois. Então, na verdade, quem sofre com isso é a população no supermercado, para ficar claro que a inflação não é só conceitos econômicos difíceis de entender, mas tem um impacto direto na vida das pessoas mais vulneráveis. Luciana, hoje a economia é o principal problema do país, do governo como um todo, da avaliação do presidente Lula? Com certeza. São 18 anos de governo sob a administração do PT. Nós tivemos já o segundo comunicado por parte do Galípolo para o ministro Haddad do problema que está acontecendo, essa quebra aí do que foi combinado lá atrás. Nós temos o café em média R$ 49,00 o quilo, nós temos a habitação que teve um acréscimo de 0,90%, ou seja, subiu. Nós temos energia elétrica em 2,96, que corresponde a 4,46 a mais na conta de luz a cada 100 kWh que é cobrado do consumidor. Então, quem paga a conta é, em especial, a população de baixa renda. Foi falado aqui a respeito, muito bem colocado pelo nosso economista que compõe a mesa, a questão dos empresários. Os empresários, já falei várias vezes aqui, não aguentam mais. Eles têm que escolher hoje entre pagar impostos, pagar o custo de matéria-prima, se virar aí nessa questão da variação do dólar toda que acaba impactando. E um detalhe, a inadimplência, porque a inadimplência hoje não atinge só o consumidor, pessoa física, atinge também a pessoa jurídica. Então, ou resolve o problema da economia, ou daqui a pouco esse governo vai entregar como o país? Um país quebrado? Fala-se que não tem dinheiro mais para pagar a Previdência, que não tem como pagar uma série de compromissos do Estado, e a gente não vê nada em prol da população. Quem paga a conta
é a população. A energia hoje é um dos grandes problemas da dona de casa. Nós não temos um investimento em energia limpa. Eu tenho na minha casa um sistema de energia que eu pago R$ 78 por mês, contra uma conta de luz em torno de R$ 1.550. Então, se houvesse por parte do nosso governo uma intenção de olhar pela nossa população, investiria em energia limpa, em usinas residenciais que pudesse atender a população de baixa renda e assim amenizando a conta no final do mês lá no orçamento doméstico. Laura, queria completar antes de eu chamar a Priscila? Sim, eu gostaria de completar que, de toda forma, tudo aquilo que a gente traz, até eu agradeço muito a contribuição dos meus pares aqui, porque toda vez que a gente traz essa questão de política monetária, às vezes parece que é algo muito longe da gente, mas não é justamente isso. Essas decisões, gente, é para beneficiar a população, é sempre pensando na população, porque no final do dia, esse é o sentido de fazer gestão pública, esse é o sentido de a gente olhar para dados, olhar para as decisões relacionadas à nossa economia. E esse ponto aí, do posicionamento do presidente do Banco Central, ele, na verdade, ele tem ali, digamos que ferramentas bastante limitadas para poder mexer com a inflação, porque o que forma os parâmetros de preços não são apenas ali os mecanismos que podem ser feitos dentro de um banco central, na verdade, resvalem muito outras coisas, que é questão de custos, o custo de produção, que também tem a ver com as questões que estão fora do Brasil, então a gente depende muito do exterior. Até que ponto também o Brasil é competitivo economicamente em ser produtivo, de produzir riqueza e não apenas ser um país que produz commodity. O que é commodity? É tudo aquilo que é básico, tá? Tudo aquilo que não foi transformado. Então, se eu tenho ali o café em grão, em saca, é uma commodity. Agora, aquele café com caramelo, com aroma, num saquinho bonito, já não é mais commodity. Ele é um produto transformado com bastante valor agregado. Então, até que ponto o cenário produtivo brasileiro não também está um pouco enfraquecido frente a sofrer muitos impactos quando a gente tem ali um cenário de adversidade no exterior. Quando a gente volta lá para 2010, que foi o ano ali em que a gente teve um dólar abaixo de 2, os parques fabris no Brasil fecharam. Teve muita fábrica que produzia e começou a jogar tudo para ser produzido na China, porque ficava mais barato do que produzir aqui no Brasil. Então, a gente tem, sim, também essa questão do o que forma o preço dos produtos. Se a gente tem a questão dos custos, tem a parte de oferta e demanda, mas a gente também tem os custos, tem os impostos e tudo isso acaba impactando no preço e é muito limitado o poder que um presidente do Banco Central tem em questão de impactar um nível geral de preços. Ele precisa ir fazendo leituras e fazendo esses mecanismos, como eu falei, justamente porque a gente tem que preservar o valor da nossa moeda para que a gente mantenha a saúde da nossa população frente à possibilidade de uma hiperinflação, que não estamos sofrendo risco de uma hiperinflação, mas a gente já teve na nossa história e por isso que a gente tem todo esse papel ali em que tudo se junta, entendam, é tudo uma coisa só, nada está tão distante de você assim não.